Eu queria também lembrar que, de modo injusto e equivocado, os municípios e principalmente cada um de nós consumidores estamos pagando um preço muito caro pela demora do Executivo em colocar em prática medidas de segurança em todos os veículos do nosso país, sejam eles individuais, de uso individual, o automóvel, seja mesmo os coletivos. Mesmo após reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, prorrogando-a para estimular a venda de automóveis, gerando prejuízos aos repasses de recursos da União aos municípios via fundos de participação dos municípios, o governo adiou para depois das eleições do ano que vem, deixando só para 2016 a instalação de airbags e freios ABS, que são importantes ferramentas de segurança para os usuários de automóveis. A segurança e a vida dos motoristas, obrigados a circularem pelas congestionadas, perigosas e inadequadas e até obsoletas rodovias brasileiras, viraram tema não prioritário. Com a justificativa de que a medida poderia aumentar ainda mais a inflação em 2014 e elevar em R$1.000, em média, os preços dos carros nacionais, já abusivos hoje comparativamente aos importados e comparativamente aos preços praticados aqui na nossa vizinhança do Mercosul. Muito mais a diferença se você compara com os preços praticados, por exemplo, nos Estados Unidos. Vale lembrar também que os acidentes de trânsito nas estradas federais brasileiras mataram 157 pessoas só no Carnaval de 2013, mesmo com as novas regras da Lei Seca em vigor. Isto representa uma queda, claro, de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 192 mortes. Ainda assim, ocorreram 3.149 colisões e mais de 1.793 feridos. Se formos somar as estatísticas anuais dos acidentes em rodovias estaduais e municipais, esses números tendem a ser muito mais elevados e preocupantes. De fato, é importante maior conscientização sobre a trágica combinação entre volante, drogas ou álcool. Precisamos, por isso, ficar atentos às questões de segurança nas rodovias. Quantas vidas poderiam ser preservadas se os mecanismos de segurança dos automóveis estivessem adequadamente disponíveis aos motoristas? Ou se as estradas, senador Mozarildo, além de bem sinalizadas, estiverem em boas condições. Mas não é isso que nós vemos no nosso cotidiano. Para agravar essa situação, a eficiente e competente agricultura brasileira, um dos pilares e sustentáculos da nossa economia, deve fechar o ano com um crescimento de 3,56% do PIB, o Produto Interno Bruto, portanto, bem acima do insignificante crescimento da economia nacional, também paga um preço elevado. As taxas para aquisição de ônibus e caminhões, bens de capital, porque são equipamentos usados para transportar a riqueza, ou as pessoas, ou as duas coisas, indispensáveis ao dia a dia no meio rural e nos municípios, na área urbana, passarão, segundo o anúncio do Ministério da Fazenda, de 4% para 6% anuais no ano que vem. As compras de máquinas agrícolas, também fundamentais no desenvolvimento da produção agropecuária, também terão taxas reajustadas. Os ajustes do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, anunciado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, as taxas de financiamento na compra desses maquinários passarão de 3,5% para 6% ao ano. Agricultores pagam a conta novamente. Há pouco, soube que o Produto Interno Bruto do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do planeta, mais a da União Europeia, cresceu apenas 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano. O Brasil, de acordo com esse mesmo cálculo feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, apresentou o pior desempenho do G20. Enquanto a China foi a economia que mais cresceu no período, com um aumento de 2,2%, o Brasil, lanterninha do G20, apresentou um PIB negativo de 0,5% no terceiro trimestre, como divulgado recentemente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É importante lembrar que há um ano a Comissão de Assuntos Econômicos, CAI,
desta Casa, presidida pelo aplicado e competente senador Lindbergh Farias, promoveu, a meu pedido, uma audiência pública para debater o mercado de automóveis no Brasil. E por que os carros em nosso país são tão caros? Foi o maior índice de visualização e de participação e de interatividade nas redes sociais de um tema tratado pelo meu gabinete. A necessidade de aumentar a segurança dos veículos montados no país, de modo adequado à realidade brasileira e aos custos do produto vendido aqui, foi uma das principais conclusões desse debate, promovido com a participação de consumidores, do governo, do Ministério Público Federal, representantes de montadoras e da indústria de autopeças. Na oportunidade, tivemos acesso a informações da agência Autoinforme, que apresentou dados indicando o seguinte: o preço médio dos carros nacionais subiu 39% nos últimos 10 anos, em relação ao resto do mundo, mesmo não cumprindo as novas necessidades de segurança e qualidade dos veículos. O aumento, de acordo com o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças, o empresário Luiz Carlos Mandelli, não pode ser atribuído aos componentes. Desde 2007, conforme esse líder da indústria de autopeças, as montadoras passaram a importar autopeças no mercado asiático, com resultados danosos para a indústria nacional e, claro, para a balança de pagamento, para a balança comercial. Até 2007, o Brasil exportava autopeças. De 2008 para cá, saímos do balanço positivo. Recentemente, estamos negativos em mais de 6 bilhões de dólares só no setor de autopeças e com perdas de mais de 14 mil empregos diretos nesse período. Falta uma política eficiente de nacionalização de peças no âmbito do Inovar Auto, programa de incentivo ao setor automotivo para o período de 2013 a 2017. Precisamos que os carros fabricados no país sejam mais competitivos, mais modernos, mais eficientes, mais seguros e também mais eficientes quanto ao consumo de energia e, principalmente, como eu disse, mais seguros. Um país com dimensão do Brasil, 7ª maior fabricante mundial de automóveis, precisa se preocupar prioritariamente com a segurança dos veículos e, ao mesmo tempo, ampliar a capacidade produtiva instalada de modo a reduzir os preços aos consumidores finais. É inaceitável que, mesmo com a elevada carga tributária em nosso país, muito maior que a carga tributária dos Estados Unidos, continuemos pagando um alto preço, inclusive com a própria vida, pela falta de medidas relacionadas ao setor automotivo, seja na rastreabilidade das autopeças, seja na própria segurança e dos seus equipamentos. Esse debate é relevante e ainda está vivo no Congresso Nacional. Apresentei requerimento, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, para aprofundarmos as ações que envolvem o mercado de automóveis no país. As razões dos altos preços dos veículos automotores comercializados em nosso país e as medidas necessárias à solução desses problemas precisam de um olhar mais atento do Senado Federal. Essa nova audiência pública, com data a ser definida ainda, é uma forma para nós, parlamentares, darmos continuidade ao debate sobre o desenvolvimento da indústria de automóveis em nosso Brasil. Queremos ouvir as versões também do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da CUT, da Confederação Nacional da Indústria, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores e da Força Sindical e também especialistas nesse tema. Estou terminando, senhor presidente. Os custos de produção dos carros no Brasil alcançam 58% do valor do carro vendido, enquanto os gastos para produzir um automóvel nos Estados Unidos chegam a 88% do valor do carro. Mesmo assim, as margens de lucro das montadoras brasileiras são superiores, atingem 10%, enquanto a dos Estados Unidos não passa de 3%. Se formos comparar os carros brasileiros com os europeus, o item segurança deixa muitas dúvidas. Parecem, em muitos casos, verdadeiras carroças. Os perigos no trânsito são constantes. Hoje, o jornal Estado de São Paulo, em seu editorial, traz informações atualizadas sobre a necessidade da renovação da frota. Dos caminhões que circulam pelas estradas do nosso país, 212 mil têm mais de 30 anos de uso. E mais, 400 mil caminhões com capacidade para transportar de 8 a 29 toneladas têm, em média, idade superior a 20 anos.
O mais relevante desses números é que, mesmo representando apenas 7% da frota total de veículos, os caminhões antigos se envolvem em 25% dos acidentes graves ocorridos aqui. Além de menos seguros do que os modelos mais novos, os veículos com longo período de utilização quebram com mais frequência, prejudicando o tráfego, poluindo mais e consumindo maior quantidade de combustível. Por isso, a importância de que itens básicos de segurança, como airbags e freios ABS, estejam disponíveis em mais de 60% dos carros fabricados em nosso país. É preciso também cuidar com a questão da rastreabilidade, prometida no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, MEDIC, e até agora não implementado. Isso para as autopeças. Com segurança não se brinca. Dados do Centro de Experimentação e Segurança Viária mostram que o uso de airbags pode contribuir para manter a vida de aproximadamente 500 pessoas por ano e evitar que mais de 10 mil fiquem feridos. Estima-se que a economia anual, com o socorro, chegaria a 315 milhões de reais. Com o freio ABS, os riscos de acidentes diminuem entre 25% e 37%, dependendo do tipo do automóvel. Os prejuízos eleitorais precisam ser deixados de lado. A economia, que tem andado com pernas mancas, como disse o ministro, precisa urgentemente de muletas e de intensas e periódicas sessões de fisioterapia. Caso contrário, a espinha dorsal do país, a nossa coluna vertebral, a nossa economia, trará perdas irreparáveis à sociedade brasileira e com impacto sobre a geração de renda e a geração de empregos. Muito obrigada.